Muito bem, aqui estamos nós agora com 278 dias em propósito. Você tá vendo esse numeral 10 aqui? Você tá vendo? Pois é, esse número lindo, maravilhoso que eu passei horas fazendo. Pois é, queridos, olha só, contando a novidade pra vocês, tá bom? Ó, grava. Você agora tem 10 minutos aqui de live, de vídeo gravado, de resumão, de feedback daquele devocional do dia. Nós não vamos ultrapassar esse período, será de 10 minutos a menos, tá bom? Chegou essa instrução do Senhor para nós, para realmente não ficar exaustivo. E o nosso propósito, queridos, é que você venha conosco nessa jornada. Poxa, a gente tá fazendo de tudo para você vir, sabe? E se interessar por esses devocionais, mas entenda qual é o propósito. O propósito é que você se achegue mais a Deus. O propósito é que você crie realmente um amor e entenda a necessidade que eu e você, que todo ser humano tem, de fazer a leitura diária da Bíblia, tá bom? Então, ó, a partir de hoje, nossos devocionais até 10 minutos, então não vou mais perder tempo aqui conversando, né? Muitas vezes ficava aqui, queridos, querendo ministrar e falar tanto, mas sabe, eu quero realmente ser precisa na sua vida, eu quero realmente ser eficaz na sua vida, assim como a palavra do Senhor é. Então, nossa proposta agora, 10 minutos todos os dias. Os resumos vão ficar salvos aqui, tanto no Instagram, quanto no Facebook e também no YouTube, tá certo? E uma outra instrução que eu vou dar para você. Nós hoje já estamos no 8º dia do Novo Testamento, estamos no Evangelho de Mateus, ok? Todos os demais vídeos estão salvos, tá certo? Você pode também vir já acompanhando tudo o que aconteceu, mas a partir de agora, então, como eu disse, 10 minutinhos, separe esses 10 minutos do seu dia, por favor, faça isso por você, sabe? Ouça aqui aquilo que nós vamos estar dando de instrução, de feedback, de pontos importantes que estão sendo falados ali, para que depois, quando você desligar daqui, quando você parar de ver o vídeo, você então vai fazer a leitura daqueles capítulos e receber tudo mais aquilo que está sendo revelado naqueles capítulos, tá bom? Então, sem mais delongas, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que os seus olhos espirituais sejam iluminados, que sabedoria e discernimento, sabe, alcancem você, nos alcance de uma maneira sobrenatural e que você, em nome de Jesus, absorva tudo o que o Senhor, o que o Espírito Santo quer realmente revelar a você, tá certo? Então, vamos nós? Aqui agora vai ser assim, vai ser bem rápido, né? Então, vamos lá. Pega aí, então, se você puder, eu gosto de fazer anotações, tá, queridos? Então, ó, eu particularmente, antes de chegar aqui, eu já faço aquele resumão, deixa eu até pegar ele aqui, e vou marcando os principais pontos. Então, de acordo com o nosso cronograma, como eu disse, nós estamos em 278 dias em propósito, desde Gênesis até agora. Estamos também, queridos, no 8º dia do Novo Testamento, começamos agora recentemente, né? Então, hoje, de acordo com o cronograma, capítulo 19, 20 e 21 de Mateus. Vamos juntos. Mateus capítulo 19, queridos, vai falar acerca... Versículo 1 já começa falando acerca de que grandes multidões seguiam Jesus. Nós estamos falando sobre isso já há alguns devocionais, queridos. Eram muitas pessoas seguindo Jesus e detalhe, Jesus curava a todos, tá bom? Nós também vamos perceber aqui no capítulo 19, os fariseus mais uma vez tentando fazer com que Jesus caísse em armadilhas. Então eles vão questionar Jesus acerca do divórcio. Então é aqui nesse capítulo onde eles questionam, sabe? Mas eu quero resumir para você te dizendo o que Jesus falou para eles. Jesus disse o seguinte, ó, o que Deus estabeleceu desde o início foi o seguinte, que o homem só poderá se separar da sua mulher em caso de infidelidade, em caso de imoralidade sexual. Então, ele deixa bem claro quais seriam os casos, né, para que o divórcio fosse lícito. Vamos pensar assim, tá bom? Ok. Continuando então, os discípulos vão e repreendem também algumas crianças. As pessoas estavam trazendo as crianças para que Jesus os abençoasse. E Jesus diz, não, ei, deixem vir as minhas crianças. Sabe por quê? Porque olha só, quem quiser realmente herdar o reino dos céus, precisam ser como essas crianças, né? Então o Senhor fala isso, e o Senhor disse mais, olha, a essas crianças pertencem o reino dos céus. E resumindo, então Jesus os abençoa ali, é o que diz a palavra. Nesse capítulo também nós vamos ver falando acerca do jovem rico. Lembra da parábola do jovem rico?
Desculpa. É aqui também onde vai ser falado, né? Que o jovem rico pergunta para Jesus como é que ele faz para herdar a vida eterna, né, queridos? E o resumo dessa história é que então Jesus diz para ele, olha, faça o seguinte, já que você obedece realmente aos mandamentos, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, agora você vem e me segue. E a palavra vai nos dizer, queridos, que ele triste, sabe o que ele faz? Vira as costas e vai embora. E não faz aquilo que o Senhor realmente ordenou, né? E aí, queridos, ali os discípulos ficam indagando. Nossa, então, como é que vai ser isso, né? Como é que vai fazer? Como é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos ter de recompensa? Desculpa, Pedro disse, por estar te seguindo. Pedro pergunta, né? E aí Jesus respondeu o seguinte, no versículo 29 para eles. Olha só, todo aquele que deixar pai, mãe, esposa, filhos, ele diz o seguinte, receberá 100 vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Amém? Poderosíssimo, leia tudo, você será muito edificado e edificada, tá bom? Capítulo 20. O que está sendo falado no capítulo 20, queridos? Está falando acerca da parábola dos trabalhadores na vinha. Muito interessante essa parábola. E aí o texto, queridos, já começa dizendo que o reino ele vai ser comparado a esse dono da vinha, né, que ele é dono da propriedade, e ele sai a procurar trabalhadores. Então, quando você for fazer a leitura, você perceberá que ele vai pegar trabalhadores aproximadamente 9 horas da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E ali, queridos, ele já faz um acordo sobre o pagamento. Olha, se vocês vão trabalhar o dia, vou dar um denário para vocês. Ele já havia deixado combinado. Só que, queridos, nós vamos perceber ao longo da leitura que aqueles que começaram a trabalhar mais cedo ganharam o mesmo tanto que começaram a trabalhar mais tarde. Então, eles começaram a questionar e o dono da vinha diz, olha, eu combinei com vocês e o dinheiro é meu. Né? Isso é uma parábola, né, queridos? E ali ele paga, como ele diz, ele usa e paga como ele bem entender. Então, Jesus fala essa parábola a eles, né? E diz o seguinte, no versículo 16, olha só, os últimos, eles serão os primeiros. Versículo 16, você vai ler isso também aí na sua Bíblia, tá bom? Um outro ponto também que nós vamos perceber é que Jesus adianta agora aos discípulos aqui, nós vamos perceber, Jesus já falando acerca de como seriam os últimos dias, porque já estaria por acontecer, queridos, aquele momento onde Jesus iria se entregar. Né? E aqui no capítulo 20, então, de Mateus, está falando sobre isso. Jesus adiantando a eles, né, o que iria acontecer. A caminho de Jerusalém, então ele chega para eles e diz o seguinte, ó. O Filho do Homem será entregue, eles o matarão, eles os condenarão à morte, ele será zombado, ele será açoitado, crucificado, mas ele está dizendo, ao terceiro dia, ele ressuscitará. Então, entenda, aqui Jesus já estava dando aqui uma deixa do que estaria por vir, né, queridos? Para que eles entendessem e ficassem firmes. Mas ele disse, eu até frisei e quero que você também marque aí. Ele está dizendo, ao terceiro dia, ele ressuscitará. E aí, após ele falar isso para os discípulos, olha o que acontece, um caso bem curioso. A mãe de Tiago e de João vai até Jesus e pede para ele algo bem inusitado. E fala, Jesus, tem como você deixar os meus filhos um ficar à sua direita e um à sua esquerda? Queridos, isso causou uma revolta nos discípulos. E ali, queridos, a palavra vai nos dizer então, que revoltados diante de tudo, mas Jesus ali para aquela situação e diz o seguinte, olha só, escutem bem. Resumindo para você, versículo 26 e 27. Jesus diz que não existe essa prioridade, que ele não sabe como seria essa questão dos lugares. Mas ele disse uma coisa, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser realmente ir após ele, foi o que ele disse, assim como ele, queridos, não veio para ser servido, ele veio para servir, assim também todos aqueles que quisessem ser o primeiro, deveria se colocar em último lugar, servindo a todos, né? Foi isso que ele disse aqui, tá bom? E finaliza então o capítulo 20, só para você entender, Jesus então curando também mais 2 cegos ali que estavam à beira do caminho. Algumas versões até dizem que era no caminho de Jericó. Realmente a palavra diz que ele se deslocou, mas no caminho ele curou os 2 cegos e detalhe, tá? Após curá-los, esses cegos o seguiram. E para finalizar, capítulo 21 hoje, aqui nós vamos ver o cumprimento, queridos, da profecia de Zacarias, que está em capítulo 9, versículo 9, né, aqui falando, queridos, a respeito que Jesus entraria em Jerusalém assim, em cima de um jumentinho. Você lembra disso que está falando lá em Zacarias? Então aqui no capítulo 21 está se cumprindo essa profecia, o que está dizendo aqui. Então, queridos, ele entra em Jerusalém, a multidão ficou agitada, muito agitada, e começaram, queridos, a gritar.
Hosana, né, que significa em algumas traduções, salve, salve o Filho de Deus, né? E ali, queridos, eles louvavam e bendiziam mesmo ao nome do Senhor. Queridos, só que alguns questionavam, vem cá, mas quem é esse daí? Alguns questionaram, dizendo isso. E ali, queridos, o povo respondia, esse aí é o Filho de Deus. Algumas traduções vai dizer que o povo respondia, esse é Jesus, o profeta da Galileia. A maioria das traduções vai dizer isso, tá bom? Versículo 12. Jesus, queridos, aqui também no capítulo 21, expulsa o povo que estava fazendo do templo o comércio. Você lembra disso? É aqui no capítulo 21. Então ele expulsa ali todos que estavam fazendo isso. E detalhe, tá? O que aconteceu de muito interessante aqui. Após tudo isso acontecer, também está se cumprindo uma profecia que está em Isaías 56, versículo 9, quando ele disse que a casa do Senhor será chamada casa de oração, e também, mais uma vez, está dizendo que eles haviam transformado o templo ali num covil de ladrões. Só que após tudo isso se cumprir, né, quer dizer, essas profecias também que já estavam no Antigo Testamento, Jesus vai curar muitos. A palavra vai nos dizer que ele curou muitos cegos, muitos aleijados ali. Após, o que aconteceu? Ele voltou para Betânia para passar a noite, queridos. E pela manhã ele teve fome, foi quando ele viu aquela figueira. Você já viu aquela situação da figueira, que ele está vendo a figueira, muito bonita. Só que quando ele se aproxima para ver se tinha figo, não tinha figos, queridos, só tinha folhas. Então ele amaldiçoou a figueira e imediatamente ela seca. Lembra disso? É aqui no capítulo 21. E ali, queridos, os discípulos ficaram admirados, viu? Com essa atitude, com essa situação que aconteceu ali de Jesus. E Jesus falou o seguinte para eles, olha só, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer obras iguais a esta e ainda maiores. Foi isso que Jesus falou, tá bom? E falou mais, se vocês crerem, vocês receberão tudo o que vocês pedirem em oração. Jesus, então, aqui ainda no capítulo 21, é questionado acerca da sua autoridade, tá bom? Questionaram a ele de onde vinha tamanha autoridade, quem havia lhe dado essa autoridade. Poderosíssimo, eu te encorajo a você realmente fazer leitura, porque é maravilhoso o desfecho dessa situação. E finaliza aqui, queridos, com mais duas parábolas do capítulo 21. A parábola dos dois filhos, né, que nós vamos ver aqui comparando acerca daquele pai que pede para o filho fazer algo, ele diz que vai, mas não vai, e depois do filho que diz que não vai, mas acabou indo, né? Então Jesus falou essa parábola exatamente assim como eu fiz o resumão para você, e também nós vamos ouvir aqui, bem no finalzinho já realmente do capítulo 21, a respeito da parábola do pai de família, que ele é proprietário da terra. Lembra disso? Se você não lembra, eu tô te contando. Ele é proprietário de uma terra, e ele arrenda essa terra. Por fim das contas, queridos, ele enviou o próprio filho para poder ali resolver a situação com os lavradores, mas os lavradores mataram os servos dele, mataram inclusive seu próprio filho. Então aqui tem um desfecho também maravilhoso, Jesus ensinando ali através de parábolas, porque era isso que ele mais fazia, ensinando através de parábolas todo o povo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui no nosso resumão de hoje, eu espero você no nosso próximo devocional e faça a leitura integral. Hoje nós finalizamos capítulo 19, 20 e 21, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, vamos juntos? Até Apocalipse. Um grande abraço. Tchau, tchau.